mais uma aula de Direito para Concursos. Perdão pela ausência esses dias, estou um pouco doente ainda, com gripe, mas a gente vai levando e a gente vai seguindo nosso curso. Vamos falar hoje sobre Direito Processual Penal e vamos falar sobre inquérito policial, que é um tema que realmente cai bastante em concursos públicos. Se no seu concurso cai Direito Processual Penal, a chance de cair uma questão ou duas ou até mais de inquérito policial é muito provável. Então nós vamos dividir esse tema em duas partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte de inquérito policial, colocando algumas considerações, características do inquérito policial, examinar algumas questões e na próxima aula continuaremos para finalizar o tema. A primeira coisa que você tem que saber é o que é o inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento administrativo ou investigatório que tem como finalidade escolher os indícios de materialidade e de autoria de um crime. Então, se um crime aconteceu, via de regra, o inquérito policial é o procedimento que é o instrumento para apurar esse crime. Ou seja, quem foi o autor desse crime, quem praticou esse crime, quais são os vestígios que esse crime deixou. Então, toda essa prova, esses indícios vão ser apurados e vão ser enviados posteriormente para o titular da ação penal, que no caso da ação penal pública é o Ministério Público, ou da ação penal privada é o ofendido, para que este promova a respectiva ação penal, a denúncia ou a queixa. Então, nesse primeiro ponto, é interessante saber que o inquérito policial é um procedimento administrativo, que é feito pelo delegado de polícia, que é quem preside, feito nas delegacias, e essa delegacia faz parte da Polícia Judiciária, que está no artigo 4º do Código de Processo Penal. A Polícia Judiciária, no Estado, ela é composta pela Polícia Civil, e no âmbito federal, ela é composta pela Polícia Federal. Então, quem vai apurar essas infrações ou é a Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, ou então a Polícia Federal, se for no caso da União. Além disso, o inquérito policial ele é uma fase pré-processual, ele não é processo judicial ainda. Então, seu valor probatório ele é muito reduzido, ele é muito fraco o seu valor para condenação, como nós vamos ver aqui. O valor probatório dele é relativo, ou seja, tudo o que acontece no inquérito policial tem que ser repetido ou deve ser mais próximo repetido na fase de ação judicial, na ação penal. Por exemplo, uma testemunha que foi ouvida aqui no inquérito policial, ela tem que ser novamente ouvida em juízo para confirmar aquela situação. Porque o inquérito policial, como nós vamos ver daqui a pouco, ele não tem contraditório, ou seja, a parte não pode ficar fazendo perguntas e a todo tempo fazendo requerimentos para o delegado. Ele visa, nesse momento, apenas investigar para saber indícios mínimos de autoria e materialidade. Além disso, o inquérito policial ele é prescindível para a ação penal, ou seja, não é preciso o inquérito policial para o Ministério Público ou para o ofendido ingressar com uma ação penal, seja ela pública ou seja ela privada. Então, por exemplo, aconteceu um crime, sei lá, de ameaça, se o Ministério Público, que é o promotor de justiça ou procurador da República, tiver elementos suficientes já para denunciar o acusado, se ele já tiver indícios mínimos de prova, de autoria e materialidade, então ele pode denunciar. Da mesma maneira, se o ofendido sofre um crime de calúnia, de difamação e injúria, ele já pode ingressar diretamente com essas ações, sem precisar do inquérito policial, se ele já tiver todos os elementos necessários para propor aquela ação, como indício de materialidade, ou seja, que o crime ocorreu, ou indício de autoria, quem foi o autor daquele crime. Além disso, ele não pode ser utilizado para agravar a pena base. É a súmula 444 do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. O que significa isso aqui? Não pode ser utilizado para agravar a pena base. Significa que se você está respondendo para um outro processo criminal e no primeiro processo você está apenas em inquérito policial, ou seja, você está sendo investigado por inquérito policial. Em outro processo você vai ser condenado, o juiz ele não pode utilizar esse inquérito policial que você está sendo investigado para agravar a sua pena base. Porque justamente você não foi condenado ainda. Não tem realmente provas contundentes que você realmente foi autor daquela infração. Então ele não pode ser utilizado para agravar a pena base em outro crime. Além disso, é interessante salientar que o Ministério Público ele pode investigar. Né? O STF, o Supremo Tribunal Federal, já ratificou isso, que o Ministério Público ele pode investigar. Não é função principal do Ministério Público investigar. A função principal do Ministério Público é zelar pela ordem jurídica, ingressar com ações cíveis, criminais, de outras maneiras, mas investigar por si só não é atribuição do Ministério Público, a atribuição é da polícia. Mas, excepcionalmente, o Ministério Público pode investigar.
Como nós temos, por exemplo, o procedimento investigatório criminal, que é muito comum no âmbito do Ministério Público, quando envolve, por exemplo, policiais que estão suspeitos de praticar algum crime, dentre outros, é possível o Ministério Público investigar e propor diretamente a ação. A denúncia anônima, por outro lado, ela pode gerar um inquérito policial. Se você faz uma denúncia anônima, pode gerar um inquérito. Mas o delegado, antes de instalar o inquérito, ele vai ter que fazer diligências preliminares para saber se aquele crime realmente ocorreu. Então, a denúncia anônima por si só, ela não é apta a, posso dizer, que o delegado possa abrir um inquérito policial. Por si só, não. Mas com outros elementos de prova, é possível abrir o inquérito. Até porque, pessoal, mais na frente nós vamos ver que o delegado de polícia ele não pode arquivar diretamente o inquérito policial, que está no artigo 17 do Código de Processo Penal. Quem pode arquivar o inquérito é o juiz, a requerimento do Ministério Público. Então, por isso que a denúncia anônima tem que ser feita com muito cuidado, para que o delegado não abra um inquérito policial e lá na frente tenha que arquivar com o juiz e com o Ministério Público. Então, galera, continuando nosso estudo aí sobre inquérito policial, vamos ver agora as características do inquérito policial. Nós vimos no bloco passado a questão das considerações iniciais, e vamos ver agora algumas características do inquérito policial, que geralmente cai em prova. E para você guardar, eu fiz um esqueminha aqui com a palavra ODSEI, ou seja, as principais características do inquérito policial. E a primeira característica dele é que ele é obrigatório. Ou seja, se o delegado de polícia toma conhecimento de um fato criminoso, seja um homicídio, uma ameaça, uma lesão corporal, ele deve instaurar um inquérito policial. Ou seja, ele é obrigatório quando existem indícios mínimos de autoria e materialidade de um crime. A segunda característica que a gente viu, que está relacionada a uma consideração inicial, é que ele é dispensável. Ou seja, se o Ministério Público ou se o ofendido já tem elementos suficientes para propor uma ação penal, ele não precisa instaurar um inquérito policial. O inquérito policial é dispensável. A pessoa, o ofendido ou o promotor de justiça já pode diretamente denunciar ou oferecer a queixa-crime se tiver indícios mínimos de autoria e materialidade. Além disso, ele é inquisitivo, porque nele não há contraditório, ou seja, a parte não pode tomar conhecimento de todos os fatos e nem influenciar nesses fatos, nessa investigação, porque nós não temos acusado ainda, nós temos apenas uma investigação preliminar. Então ele é inquisitivo porque não há contraditório. Contraditório é uma garantia da fase judicial. Então nesse momento não existe contraditório. Além disso, ele é sigiloso. Inclusive o delegado ele tem que manter o sigilo necessário à investigação. Toda investigação ela tem que ser sigilosa justamente para garantir a eficácia das medidas que estão ali sendo tomadas. Por exemplo, uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica, dentre outras medidas cautelares ou medidas antecipadas, tem que ser garantido justamente o sigilo. Porque se o investigado sabe que está sendo investigado, está sendo interceptado telefonicamente, ou foi quebrado seu sigilo bancário ou fiscal, ele com certeza vai influenciar na investigação para que esta não ocorra da melhor maneira. Ou seja, a investigação sem sigilo ela fica sem eficácia. Inclusive aqui é uma questão que bastante cai em concurso, é a súmula vinculante número 14, né, do Supremo Tribunal Federal, que ela diz que o advogado, o defensor do acusado, ele tem que ter direito a acessar os elementos do inquérito policial, os documentos, se esses documentos já estiverem realmente no inquérito policial. Ou seja, se existe uma diligência em curso, por exemplo, um pedido de prisão preventiva, não pode o delegado mostrar esse pedido de prisão para o advogado do acusado, ou na verdade aqui do indiciado. Nós temos que aguardar realmente a diligência ser efetuada para depois dar vista ao advogado. Então a súmula vinculante número 14 do STF sempre cai em prova, e é interessante vocês notarem e ler essa súmula. Além disso, o inquérito policial, conforme o artigo 9 do Código de Processo Penal, ele é escrito, então não existe um inquérito policial oral, ele tem que ser realmente reduzido a escrito. Então, se é tomado um termo de declaração de uma testemunha, ou se é colhido o depoimento do acusado, tudo tem que ser colocado por escrito para que outras pessoas, outros profissionais do direito que vão acessar esse inquérito tenham realmente uma fidelidade nas informações. Então, quando o promotor de justiça ou o juiz forem analisar esse inquérito, eles têm que realmente estar tudo escrito, tudo em ordem formalmente, para que eles possam analisar. Além disso, ele é informal ou então discricionário. O que significa isso? Significa que o inquérito policial ele é conduzido pelo delegado de polícia, que tem uma certa discricionalidade para conduzir essa investigação. Então, por exemplo, a parte pode pedir uma diligência, pedir que o delegado faça alguma coisa, mas o delegado não é obrigado a fazer
se ele entender que naquele caso cabível não é eficaz para a investigação. Então ele é informal ou discricionário. Além dessas características, nós temos duas que são bem próximas uma da outra, mas não se confundem, que a oficiosidade significa o quê? Que o delegado de polícia, quando o crime é de ação penal pública incondicionada, ele pode instaurar um inquérito de ofício. Então, se o delegado toma conhecimento de um homicídio que aconteceu agora, por exemplo, ele deve instaurar um inquérito policial de ofício, ou seja, por portaria ou por qualquer outro meio que venha a ser uma forma de instalação de inquérito que a gente vai ver mais na frente. Então, a oficiosidade significa que ele pode, de ofício, começar aquele inquérito policial diante de um crime de ação penal pública incondicionada, que nós vamos ver mais na frente essas espécies. Além disso, uma característica do inquérito policial, que é a oficialidade, que é justamente um órgão oficial do Estado que conduz essa investigação, que no caso, como eu falei, é a Polícia Civil, ou no caso da União, é a Polícia Federal. Então, todas essas características aqui elas se relacionam para que você realmente tenha um inquérito policial como ele deve ser conforme a lei. Bom, galera, e para finalizar nosso estudo por hoje, vamos resolver algumas questões que caíram em concurso. A primeira questão caiu no TRF da primeira região, que foi para técnico judiciário, área administrativa. Ele coloca assim: acerca do inquérito policial, julgue o próximo item. Apenas no caso em que o investigado estiver preso preventivamente, o inquérito policial deverá se encerrar em até 10 dias, contados a partir do dia subsequente à execução da ordem de prisão. Esse item está errado quando ele fala apenas no caso de investigado estiver preso preventivamente, porque o Código de Processo Penal coloca também quando ele estiver preso com a prisão provisória ou prisão em flagrante, que são hipóteses de prisão diversas que a gente vai ver mais na frente. Então, o que torna o item errado é a palavra apenas, porque nós temos outras hipóteses e que o inquérito deve se encerrar em até 10 dias quando a pessoa é presa. A segunda questão diz assim: acerca do inquérito policial, julgue o próximo item. Mesmo depois de a autoridade judiciária ter ordenado o arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a nova diligência. Esse item está correto, ele está a cópia do artigo 18 do Código de Processo Penal, e realmente depois de arquivado o inquérito policial por falta de provas, pode sim o delegado de polícia prosseguir nas investigações para obter novas provas daquele crime. A terceira questão diz assim: sobre as características do inquérito policial, pode-se dizer que ele é inquisitório informativo, inquisitivo e público, sigiloso e acusatório, sigiloso e contraditório, acusatório e informativo. A única opção correta aí é a alternativa A, que ele fala que é inquisitório e informativo. Os outros itens estão errados porque ele coloca público, que é errado porque o inquérito é sigiloso, ele não é acusatório, nem tem contraditório, então a única opção aí é a letra A. E só para deixar um versículo para vocês, eu queria falar de um versículo que está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, que Paulo fala que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então apenas Jesus Cristo é o único nome que nós podemos ser salvos, e Ele que pode nos trazer refrigério, nos trazer paz. E além do estudo, nós temos que realmente pensar em Deus também, que é algo importante para a nossa vida. Então espero que vocês tenham gostado, se inscreva no nosso canal e compartilhe nas redes sociais. Estão aqui algumas características do inquérito policial que serão importantes para a nossa próxima aula. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!